Foda-se! Sai até fumacinha. Rapaz, eu não tava à espera de tantos gols e uma noite tão emocionante hoje no Estádio do Dragão, hein? Tá bom, valia a classificação para as oitavas de final da Champions, mas eu pensei que o jogo que eu veria mais gols seria lá em Manchester. Aliás, que semana, né? Privilegiada. Será que vai parar de bater aí? Parar de bater, pô. E, na verdade, os gols saíram todos aqui, praticamente, né? 8 gols, 5-3, o Futebol Clube do Porto venceu o Shakhtar Donetsk e carimbou finalmente a sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E aí, antes de falar do jogo em si, dos classificados, porque a gente vai falar dos classificados aqui, quem decepcionou mais, quem empolgou mais, quem foi a surpresa e tal, eu queria abrir um parêntese para Sérgio Conceição, se você me permitir aí também. Cara, é impressionante o que o Sérgio Conceição faz no comando do Porto. Eu entendo muitas críticas à personalidade, às vezes ao comportamento, e eu já critiquei aqui no canal também algumas coisas, mas em termos de qualidade do trabalho, de reinvenção de um plantel ano após ano, se não fosse o Sérgio Conceição, eu não tenho dúvidas que o Porto não atingiria o nível de sucesso, não estou nem falando de títulos nacionais, dentro da Liga dos Campeões. E quando você fala de nível de sucesso na Liga dos Campeões para as equipes portuguesas, é passar para umas quartas de final, oitavas de final. Em 7 anos de trabalho, em 7 temporadas, ele conseguiu passar a fase de grupos 5 vezes com o Porto. 2 vezes chegando nas quartas de final. É muito significativo. Não só para a história do clube, para os momentos, mas na parte financeira, né? Só o encaixe de estar nas oitavas de final, 9,5 milhões de euros. Os caras estão quebrando tudo aí fora. Mas esse valor já paga. Já paga bastante coisa. E é importante para o Porto, que precisa equilibrar suas contas ano após ano, com o que aconteceu na última década, com a punição, né, a sanção da UEFA, enfim. E é muito significativo. Então, parêntese para parabenizar aí o técnico Sérgio Conceição, que apesar de ser bronco, ser carrancudo, e tem críticas pertinentes a ele, realmente como treinador, é um dos melhores portugueses da atualidade. Não vou colocar como melhor, né? Porque você tem outros fazendo grandes trabalhos aí, não seria justo, mas, cara, o Sérgio Conceição daqui vai para um time de ponta, eu não tenho dúvida disso. Eu não estou falando que o Porto não é um time de ponta, estou falando na questão financeira, né? Um time, um tubarão europeu a nível financeiro. E se for, e se derem o espaço que ele precisa para trabalhar, eu acho que ele tem grandes chances de sucesso. Vamos lá, falar do jogo aqui, primeiramente. Primeiramente o like de vocês, os comentários de vocês. E quero também compartilhamentos desse vídeo aqui, se vocês gostarem. O que vocês acharam da noite dessa quarta-feira, né? Teve grupo da morte. Quase que o Paris Saint-Germain dançou, se não fosse o Newcastle pipocar em casa. Não gosto da palavra pipocar, mas a gente usa de tempos em tempos. Paris Saint-Germain não dependia só dele, né? O empate que aconteceu contra o Borussia Dortmund, e o Newcastle poderia ter conquistado a vaga, mas não aconteceu. Então deixa aí os comentários o que vocês acharam dos classificados da noite de quarta-feira, do jogo daqui e muito mais, Começando com o jogo daqui, foi o que eu perguntei para o Sérgio depois do jogo na nossa exclusiva com ele. Você acredita, e você torcedor portista, que com o time que o Porto tem, óbvio que tem que ir no mercado agora em janeiro fazer algumas coisas, isso é verdade, a postura e o retrato fiel do que talvez seja o melhor Porto foi o que a gente viu aqui hoje? Eu acredito nisso. Por mais que os 3 gols que tomou, enfim, e alguns ajustes finos que no jogo de hoje precisavam ser feitos para parte defensiva, por mais que tenha coisas a se apontar, a parte de comportamento e postura dentro de campo é o que eu imagino do time do Sérgio Conceição. A imagem e o reflexo do time do Sérgio Conceição, do que ele pede para os jogadores. Um time que faz uma marcação alta muito potente, muito eficaz, não deixa a outra equipe sair, não deixa a outra equipe respirar,
e com isso acaba criando ocasiões de gols. E mais do que isso, em dado momento, quando a equipe consegue sair desse respiro, baixa as linhas para buscar uma transição ofensiva rápida, porque tem qualidade no plantel para isso, com o PP, com o Galeno, que hoje fez uma partidaça, uma partida para ser convocado para a seleção portuguesa. Ainda há esperança de uma eventual seleção brasileira, né? Mas acho que na posição realmente a briga é muito, muito difícil para ele. Mas foi uma partidaça do Galeno. E como eu disse, tem qualidade para fazer isso que fez hoje. E fez muito bem feito essa execução. Desde o primeiro minuto, né? O Porto abre o placar muito cedo exatamente com isso. Pressiona alto, não deixa o Shakhtar respirar. Nem parecia que o Shakhtar precisava da vitória para se classificar, né? E aí numa jogada, um lançamento na área, jogada brasileira praticamente, luso-brasileira, né? O Pepe lançou na área, o PP não conseguiu dominar, o Evanilson fez um trabalho excepcional. Aliás, o Evanilson, quando não faz gol, é muito importante, tanto para abrir o espaço para os companheiros, quanto também para dar assistência, quanto também para brigar ali na frente, porque é forte fisicamente com os zagueiros. Ele deu assistência, o Galeno só teve o trabalho de empurrar e fazer 1-0. Esse foi o terceiro gol do Galeno na Liga dos Campeões. Depois teve o gol do empate. Rapidamente passando por isso, eu acho que é um erro do Bandeira, porque ele não poderia ter levantado. A regra diz que ele não deve levantar, porque tem o VAR para depois analisar. Quando ele levanta, o árbitro faz o sinal, os jogadores do Porto param no lance e o Shakhtar faz 1-1. Eu também acho que fica de aprendizado aos jogadores do Porto. Não que eles estivessem errados, ou não que o Porto estivesse errado na reclamação. O ponto é, cara, árbitros e equipes de arbitragem erram, e cada vez mais erram. E você não pode parar no lance, cara. Porque se você para, você corre o risco do erro ser validado. E foi o que aconteceu. Não pode levantar a bandeira do jeito que foi. E, enfim, uma lambança que poderia ter prejudicado a vida do Futebol Clube do Porto. Mas quem estava vendo o jogo sabia que o Porto, se continuasse naquela pegada, iria fazer 2, 3, 4 e como fez 5. Depois teve o gol do Galeno, uma boa jogada do Zaidu. Eu sou um crítico do Zaidu, acho que o Zaidu não é lateral suficiente para jogar no Futebol Clube do Porto quando a gente exige um nível de exibição, um nível de qualidade mais forte. Entretanto, tem alguns lapsos de muita qualidade, é um jogador que se esforça bastante também. Mas no geral não gosto muito. Só que nesse lance do gol do Galeno ele foi bem, né? E o Galeno conseguiu fazer um golaço no 2-1. Depois teve o gol do Pepe. Não, depois teve o gol do Taremi. O gol do Pepe. O Shakhtar também marcou. Aliás, o Pepe prolongando ainda mais, esticando ainda mais a corda de ser o jogador mais velho a marcar na história da Liga dos Campeões. Quem sabe tá agora não faça também nas oitavas de final. E depois um gol relâmpago do Francisco Conceição, que entrou e com 20 segundos, 15 ou 20 segundos fez em campo, ele fez o gol e fechou a conta com 5-3 e teve gol de brasileiro, né? O Egnaldo, cria do Vasco, fez o gol do Shakhtar com 19 anos, um menino que saiu da roça no interior do Maranhão para Liga dos Campeões, mais uma daquelas histórias de roteiro saboroso. O Porto mereceu passar e terminou com o mesmo número de pontos que o Barcelona no grupo. Se pudesse, ou se tivesse, mas o se é uma palavra muito chata no futebol, mas enfim, se tivesse empatado com o Barça um dos jogos, aqui no Estádio do Dragão, por exemplo, poderia pensar em classificação em primeiro lugar, mas aí também o Barcelona não teria poupado os jogadores que poupou no jogo de hoje. Tem tanta coisa que o si, mas o importante, que não envolve o si, é que o Porto mereceu essa classificação e com justiça é a equipe portuguesa representante do país nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Olha só, eu vou usar minha colinha aqui para a gente falar um pouquinho sobre os classificados, porque eu acho que vale a pena, né? Grupo A foi ontem, né? O Bayern de Munique classificou e o Copenhagen também. Eu acho que o Copenhagen é a grande surpresa, não estou falando que é de melhor qualidade, mas a grande surpresa da Liga dos Campeões. E é uma equipe
que pode ser considerada acessível, apesar de ter feito bons jogos, tanto com o Bayern de Munique quanto também com o Manchester United, e por isso se classificou contra o Galatasaray, mas é uma equipe mais acessível. Agora, para mim, a grande surpresa dessa fase de grupos. Arsenal passou com o PSV passando também, Real Madrid e Napoli. A Real Sociedad, para mim, pode estar no patamar de time que jogou melhor nessa fase de grupos da Liga dos Campeões. Fez exibições interessantíssimas e é uma equipe muito tricky, por exemplo, para o Porto pegar. O Porto vai no pote 2, a Real Sociedad, que passou em primeiro, vai no pote 1. Se o Porto pega a Real Sociedad, há uma pressão do lado portista de classificação para as quartas de final. Afinal, estamos falando de um clube que costuma frequentar esses palcos contra um que não costuma. Enfim, e aí passando, o Atlético de Madrid com muito mérito, o Atlético de Madrid se remontou, né? Se reinventou nas mãos de Diego Pablo Simeone e vai fazendo uma Liga dos Campeões muito, muito interessante. É um time que mudou as características, não é apenas aquele ferrolho defensivo, e é também um time ofensivo, e tem que dar o braço a torcer. Mudanças no plantel que ele proporcionou e cativou os jogadores que estavam com ele e reformulou esse Atlético de Madrid. Passou também a Lazio, Borussia Dortmund em primeiro lugar no grupo da morte e o Paris Saint-Germain na segunda colocação com 8 pontos. Só um parêntese nesse grupo, né? Que a quarta força, o Borussia Dortmund, passou em primeiro. Respeita um pouquinho mais o futebol alemão, porque merece também, né? Passou em primeiro, deixou o Paris Saint-Germain em maus bocados, em maus lençóis agora, porque vai para o pote 2 e pode pegar um monte de gente complicada na próxima fase. E o Paris Saint-Germain, que dependeu da incompetência do Newcastle, como eu falei no início aqui, para passar, porque se o Newcastle vence o jogo, estava classificado. Tá aí o Paris Saint-Germain passando no sufoco, e o Borussia Dortmund com todos os méritos do mundo aí. O trabalho do Terzic, que é tão cornetado, às vezes merece ser elogiado, passou em primeiro. City e Leipzig nesse grupo era mais arroz, como eles dizem aqui em Portugal, mais do mesmo, e Barcelona passando em primeiro com o Porto. Ou seja, os potes já estão definidos. E aí, obviamente, que segunda-feira a gente vai ter vídeo falando sobre os confrontos. Mas o que fica de impressão para mim é que a grande decepção dessa fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar de estar no grupo da morte, na verdade não, eu ia falar o Milan, mas eu acho que é o Manchester United, né? Nem Europa League, é a grande decepção. E os favoritos, na minha cabeça, continuam os mesmos, apesar de não estarem tão bem em alguns momentos. Para mim, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid continuam com o tal favoritismo. Vamos ver o que nos espera para esse sorteio. E agora deixa eu descansar um pouquinho, né? Vinhozinho. Amanhã não tem vídeo, mas sexta-feira tem gelada com quesada. Beijo para vocês. E obrigado a galera que me assiste aqui no YouTube e que às vezes eu encontro nos estádios afora, aqui no Estádio do Dragão mais comumente, e também no Estádio da Luz, aqui em Portugal, né? Pela moral que vocês me dão, viu? Tirando fotos e tal, eu fico muito feliz. Fico até meio sem graça, mas muito feliz. Obrigado pela moral, pelo carinho, e deixa o like no vídeo para terminar em grande estilo. Tchau!